Do Jornal Público, este é o Soundbite. Ruben Martins. Viva terça-feira, hoje com a Ana Sá Lopes. Viva Ruben, viva Helena. Olá. Isso mesmo, viva Helena, que está aqui comigo em estúdio. Hoje temos a deputada do Partido Socialista e, quem sabe, presidenciável, seja lá o que isso é, Alexandra guarda Leitão. isso para outro episódio. O Zé Pacheco Freire fala muitas vezes numa certa mediocridade da classe política, numa certa, ainda agora falou, até referindo-se até aos deputados, e eu acho que as pessoas têm que decidir, e eu acho que as pessoas que nos veem, os cidadãos já decidiram, mas há algum comentariado, agora é a minha vez de falar da bolha, que tem que decidir se quer deputados seguidistas e que são a voz do dono, ou se quer deputados que pensam pela sua cabeça. Não pode criticar as duas coisas, tem que optar. E eu com isto estou para fazer apenas a defesa de mim própria, não sou a ser advogada de ninguém. Ana, o que eu quero saber é se o que está a dar é ser ovelha ou ser pastor. Eu gosto mais de deputados não seguidistas, para usar a linguagem da deputada Alexandra Leitão. Os não seguidistas, obviamente, são pessoas muito mais interessantes porque pensam pela sua cabeça, enquanto não é a primeira vez que temos deputados seguidistas, como está neste momento o grupo parlamentar do PS, na sua grande maioria, claro que há exceções, mas eu lembro-me que no tempo do PSD, da maioria absoluta de Cavaco Silva, a maioria também era toda seguidista, e já não vamos falar de José Sócrates, que havia sempre os mesmos 4 deputados que se opunham. Portanto, habitualmente as maiorias absolutas têm deputados seguidistas. O problema dos deputados seguidistas e não seguidistas, e agora notou-se isso com o Pedro Nuno Santos, aliás, no comentário dele, comentário entrevista, aquilo ainda não encontrou o sítio certo, mas ele falava, confirmava a notícia que deu ao público, tiveram a falar disso, a notícia de que ele, apesar de defender a devolução total do tempo de serviço dos professores, votou contra, como irá votar a favor da privatização da TAP e uma data de coisas contra a sua consciência. Isto é complexo, isto não é uma coisa, porque na realidade nós, nas questões de consciência, as chamadas aborto, eutanásia, é normal haver liberdade de voto, é consentida, mas em muitas outras questões votar contra a bancada dá alguns prejuízos. Portanto, claramente Pedro Nuno Santos e a própria Alexandra Leitão não estão disponíveis para fazer o papel, não são seguidistas em discurso, dão a sua opinião, mas depois vão assumir toda a disciplina partidária. Isto faz-me lembrar, eu confesso que a história da disciplina partidária, percebo que ela seja necessária, tal como, aliás, vem nos regulamentos do Orçamento de Estado, das moções de censura, mas depois, em tudo o resto, faz-me um bocado de confusão e, de facto, já há algum tempo mudei a minha opinião, preferia que nós vivêssemos com ciclos uninominais, onde os deputados fossem efetivamente livres de votar como achavam e não obedecendo a um comitê central, porque na realidade, quando Pedro Nuno Santos ontem falava do coletivo, é o comitê central, portanto ele no fundo está a obedecer ao comitê central do PS, tendo em conta que o comitê central do PS chama-se António Costa, nem Carlos César. Carlos César diz umas coisas, mas nem sempre é seguido. Isto é muito complicado, a diferença entre ovelha e pastor. É por isso que acho que nós devíamos fazer uma reforma eleitoral e ter círculos uninominais, como existe na Inglaterra, e é assim, a democracia, aquela frase que a democracia é o pior dos sistemas e não se descobriu outro melhor, mas é verdade que tem que ser aperfeiçoada, e uma das razões que ela está em crise no nosso país, eu acho que tem a ver com o excesso de seguidismo dos deputados, de sentir-se que não há deputados verdadeiramente livres para exprimir as suas opiniões e lutarem pelas suas causas fora do aparelho partidário, do Comitê Central, dos vários partidos, claro. Quer isto dizer, Helena Pereira, que enquanto os deputados responderem mais ao partido do que aos eleitores, vamos continuar a ter este cenário em que é difícil ir contra o pastor? Não sei se, ao contrário da Ana, não sei se resolve o problema do seguidismo com uma alteração ao sistema eleitoral. Até acho que eu defendo, acho que tem que haver alterações ao sistema eleitoral, não por causa deste problema do seguidismo. Acho que, por exemplo, que haver um círculo de compensação como propõe à semelhança, a IEL, ou o LIVRE, sim, à por semelhança exemplo, do que existe nos Açores, e realmente
ano após ano, ou eleição após eleição, à medida que a abstenção vai crescendo, o número daquilo que nós chamamos, nós jornalistas, votos desperdiçados também vai subindo. São cerca de 670 mil em eleições legislativas, e os Açores conseguiram resolver esse problema de uma forma aparentemente simples. Quanto aos círculos uninominais, é assim, a maior responsabilização que os círculos uninominais, que há pessoas que entendem que traria, parece-me que a liberdade dos deputados tem a ver com a forma como eles entendem o seu mandato. O que é a disciplina de voto para uma pessoa que não percebe como é que as coisas funcionam na Assembleia? A disciplina de voto é uma norma que existe, não nas regras dos deputados, mas no estatuto dos partidos, nomeadamente do PS e do PSD, que diz que nas matérias essenciais da governação têm que votar alinhados com aquela que é a orientação dada pelo líder parlamentar. Mas isso também não tem impedido, ao longo dos anos, vários deputados de votarem contra, nomeadamente até em maiorias absolutas. E com consequências ou nem por isso? Com consequências, em alguns casos. Por exemplo, nós lembramos há pouco tempo de quando os deputados do PSD Madeira abstiveram-se no Orçamento de Estado, num Orçamento de Estado do PS, e valeu-lhes um processo disciplinar. No passado, eu lembro-me, a Ana falava de Sócrates, no passado eu lembro-me de Manuel Alegre, um dos deputados que se calhar estaria na lista de deputados que mais vezes votou de maneira diferente, inclusive é a co-incineração, que era uma matéria muito cara a Sócrates, ainda quando Sócrates era Ministro do Ambiente. Houve um caso também em 2012, na altura o Código de Trabalho, houve uma série de deputados, 9 deputados do PS, que votaram também contra o Código de Trabalho, ao contrário da liderança da bancada. E houve o caso célebre, não é, de Daniel Campelo, deputado do CDS, que viabilizou um orçamento na altura de António Guterres e foi expulso do CDS. E pronto, esse caso toda a gente se há de lembrar. O que me parece é que o seguidismo dos deputados tem mais a ver com a forma como as pessoas são escolhidas para a formação de listas, e nasce logo aí o problema, porque normalmente há líderes que querem controlar, saber com que contam, porque sabem que as pessoas não vão ser muito rebeldes. Tem mais a ver com isso. E tem a ver também com, se calhar, o espírito que existe, ou que antes existia, se calhar mais do que agora, e também dava um belo trabalho, Ana, vermos se antes havia mais deputados rebeldes ou não, do que agora, quando a gente... Não. Achas que não? Dei o exemplo do cavaquismo, Helena. Não havia deputados rebeldes, era sempre o Álvaro Barreto, o Ângelo Correia, eram 2 ou 3, não havia. E agora vamos ter Pedro Nuno Santos, não é? Ontem ele basicamente deu a entender que na TAP não ia cumprir disciplina de voto nenhuma, que ia votar aquilo que se chama votar de acordo com a sua consciência, mas eu acho que eles, em princípio, esperamos todos os deputados votem tudo de acordo com a sua consciência. Também é uma expressão um bocado irritante. O problema é que não. É que, aliás, o Pedro Nuno Santos o que disse era que a disciplina de voto estava em primazia relativamente Portanto, é muito curioso ver a questão da TAP. Ele não queria ir por aí, de facto, explicar muito, mas será escandaloso se Pedro Nuno Santos votar a privatização da TAP. Eu aí acredito que ele também não irá tão longe. E já agora, Helena Pereira? Olha, já agora gostava de falar sobre uma notícia que o Público deu no fim de semana. Um dos reféns israelitas feitos pelo Hamas no dia 7 de outubro tinha pedido há 2 anos a nacionalidade portuguesa ao abrigo da lei dos sefarditas. Nós noticiámos isto porque, entretanto, a sua advogada pediu com um caráter de urgência ao Ministério da Justiça que o processo avançasse e depois de ser tornado público pelo público, hoje o Ministério da Justiça já deferiu esse pedido, e isto só para comparar com o caso até agora mais rápido que havia, que era do milionário russo Roman Abramovich, que acho que tinha demorado 2 meses. Ana Sá Lopes, já agora. Também aconselho uma notícia do Público, da Maria Lopes, sobre a maçonaria. Queria fazer uma sessão histórica, uma coisa séria na Assembleia da República, mas como o tema maçonaria é daqueles que põe toda a gente em pânico, Augusto Santos Silva, que deveria ter aprovado ou ter despachado, era um despacho que ele poderia ter feito imediatamente, mas quis ouvir todos os grupos parlamentares para saber o que pensavam sobre uma sessão que é perfeitamente histórica, perfeitamente normal,
E, quer dizer, eu também sou contra o que se passa, muitas vezes a maçonaria, tal como outros grupos de pressão e grupos de interesse e associações, funciona como um lobby complexo, mas não é o único lobby da sociedade portuguesa e cada vez tem menos influência. Dá-me vontade de rir como a maçonaria continua a agitar as pessoas desta maneira, quando uma sessão que é totalmente histórica, mas é que o próprio Presidente da Assembleia já está em papos de aranha sem saber o que é que vai fazer. E só acrescentar uma coisa, muitos Presidentes da Assembleia da República, há quem diga que quase todos, eu acho que quase todos não, foram membros da maçonaria. Mas não o deixaram no registro de interesses que têm de publicar na Assembleia da República. Ana Sá Lopes, Helena Pereira, está feito por hoje. Hoje tivemos sons da CNN do programa Princípio da Incerteza. Até amanhã. Até amanhã. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido. O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia-a-dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.